Olá, como vão todos? Nós vamos tratar um pouco sobre registro de imóveis, conversar um pouco sobre essa atividade no âmbito do sistema notarial e registral, que, a meu ver, é uma das mais dinâmicas em vista do dinamismo realmente que existe na vida moderna. A propriedade a todo momento, a propriedade imobiliária a todo momento é tida como não só instrumento de habitação, instrumento de trabalho, pois ali a pessoa mora, a pessoa executa seu serviço, mas também como instrumento de garantia. É muito importante a gente entender essa atividade nesse contexto para poder entender bem o sistema registral imobiliário. Quer dizer, a gente tem a propriedade não só apenas para habitar ou para produção, mas também como instrumento de garantia, que é a moderna atividade, a moderna função do sistema registral imobiliário. A gente sabe que existem três valores para o homem que são maiores na vida moderna. Em primeiro lugar, sem dúvida, a vida. A vida do homem é tudo para ele, né? O sujeito pela vida faz tudo, né? Ele pode até chegar a matar outra pessoa para defender a sua própria vida. O segundo valor para o homem seria a liberdade. Pela liberdade se faz tudo, tanto que uma forma de punir o homem é tirar a liberdade dele, cadeia, né? O sujeito comete um crime, coloca na cadeia e perde a liberdade. Mas um terceiro valor do homem que a gente nota e é protegido por todos os sistemas jurídicos, por todas as constituições, é a propriedade. A propriedade, tanto sob o ponto de vista físico, né? A propriedade física ela não pode ser invadida, como o direito de propriedade. A gente observa que em todos os sistemas jurídicos existe uma proteção a esse direito de propriedade que é vital para a própria existência do homem, é vital para o sistema democrático, é vital para o desenvolvimento das nações. E vocês podem observar que na própria Constituição brasileira, no artigo 5º, determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, quer dizer, a todos que habitarem nesse país, a inviolabilidade do direito à vida, falei a vida, lembro, né? A liberdade e também fala a propriedade. Quer dizer, no artigo 5º de cara, o artigo que resguarda os direitos e garantias do homem, né? Ele trata da garantia da propriedade tanto sob o ponto de vista físico quanto sob o ponto de vista jurídico. Esse direito de propriedade, aquela relação jurídica que o homem tem com o seu bem, ele é resguardado e garantido pelo sistema constitucional. Então, os sistemas jurídicos, para garantir isso, criaram sistemas de registro daquela propriedade. O registro é uma forma de dar certeza, de dar garantia, de dar segurança ao direito de propriedade. No Brasil foi criado um sistema de registro de imóveis que ele assambarga, ele alberga tanto os bens públicos quanto os bens privados. Então isso é uma coisa muito importante. Tanto os bens públicos das pessoas de direito público, União, Estado, município, as suas empresas públicas, são registrados no sistema registral, quanto os bens privados. Os bens públicos possuem características próprias quando eles ingressam no sistema registral imobiliário. Através desse sistema registral imobiliário, dá-se publicidade das características desses bens públicos, que são a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a alienabilidade condicionada. De forma geral, são inalienáveis os bens públicos, os constantes do registro, mas a gente sabe que os bens públicos têm três categorias: os bens de uso comum, praça, rios, praias, ruas, avenidas, etc. Os bens de uso especial, que são os bens que a administração usa para a evolução, para trabalhar, para poder executar sua própria atividade, e os bens de uso dominical que ela tem para poder disponibilizar. Então, os bens de uso dominical, esses têm a alienabilidade possibilitada através da legislação própria que os rege. Os outros bens são inalienáveis. Então, o sistema registral, quanto ao registro dos bens públicos, é de extrema importância, porque ele dá publicidade a essas situações dos bens públicos. Se ele é bem de uso geral, se é de bem de uso especial ou se é dominical, se ele pode ser disponibilizado. Isso através do Instituto do Direito Administrativo, que chama afetação. Então, a gente, ao promover um registro de uma matrícula, um registro de um bem público, a gente tem que imediatamente afetar aquele bem com aquela atividade que ele está relacionado. Com isso, você cria características especiais nesse bem público que o tornam disponível ou indisponível, de uso especial ou de uso geral, de uso comum do povo. É importante que o sistema registral demonstre, então, essas características do bem público que são um pouco diferenciadas do bem particular, do bem privado.
Ao você fazer a afetação do bem, se afeta com aquela destinação. Você pode mudar de destinação quando você desafeta, né? E os bens públicos se regem a sua alienação, a sua utilização pelas regras do direito público, do direito constitucional, especialmente o direito administrativo. Já os bens privados, que também são bens, nós estamos falando sempre bens imóveis, sempre bens imobiliários. Já os bens privados são regidos pelas regras do Código Civil e pela demais legislação no âmbito do direito privado. Algumas do direito público, por exemplo, as regras que dão limitação ao direito de propriedade, muitas constitucionais, outras administrativas. Mas, regra geral, a negociação dos bens privados, as regras de direito privado, especialmente do Código Civil, é que gerem esse tipo de negociação. Então, isso é importante. Tanto os bens públicos quanto os bens privados são levados ao sistema registral imobiliário, ora para a constituição do direito real, ora para a declaração dos direitos reais. O direito público em geral, os bens públicos, eles são publicizados através do sistema registral para dar declaração, com efeito declaratório dessa sua titularidade. E os bens privados são levados ao sistema registral para que seja instituído, para que seja criado, na verdade, o direito real. A única diferença, na verdade, desses dois tipos de bens no sistema registral é essa. Mas o importante é que tanto os bens públicos quanto os bens privados são levados ao sistema registral. Eu estou enfatizando isso porque a questão de 20 e poucos anos atrás existia um entendimento de que os bens públicos não precisavam de ser registrados no sistema registral imobiliário, somente os bens privados. E hoje já é pacífica essa teoria, inclusive a legislação determina isso, e a gente tem visto muitos governos, inclusive aqui no estado de Minas Gerais, levar e regularizar os seus bens no registro de imóveis para efeito de conseguir até empréstimo no exterior. Agora, o Estado como poder criou então um sistema ele que cria os sistemas registrais. Aqui no Brasil, o sistema registral ele tem várias funções. Ele não tem só a função de atribuir a propriedade ou dar publicidade da propriedade. Então ele não tem somente o efeito constitutivo e o efeito declaratório. Ele tem outros efeitos, outras funções também do sistema. Uma a gente chama de função jurídica, que é essa que eu estou falando para vocês primeiro, de adquirir a propriedade ou da publicidade da propriedade. Mas ele tem outras funções, a função administrativa, de dar publicidade aos atos da administração pública. Nós vamos falar daqui a um minutinho sobre essas funções. A função fiscal, de fiscalizar tributos em geral, os tributos tanto da União quanto do Estado, do município. E também tem uma moderna função chamada econômica ou social, que alavanca o desenvolvimento através das funções, através da atividade do registrador imobiliário.